Agora, com o culto online, nós também sabemos que a nossa audiência ela é rotativa. Sabemos que alguns chegam depois, outros saem antes, mas nós queremos pedir que você permaneça conosco. Quero transmitir algumas informações que já fiz logo no início, mas que são necessárias. Há um decreto do governo do Estado de São Paulo para que mantenhamos-nos nas nossas casas, para que possamos nos manter também resguardados dessa pandemia. Por isso, faço aqui um apelo a você, membro da Primeira Igreja Batista de Campinas, não saia da sua casa nos próximos dias, principalmente nós estamos agora iniciando uma nova fase de contaminação, que agora é uma fase de contaminação comunitária, e onde não se há mais controle sobre a doença. Por isso, para que possamos minimizar o contágio, é necessário que nós nos mantenhamos em casa, isolados socialmente. Para nós que somos cristãos, isso traz um grande desconforto, porque somos a Igreja de Cristo. A nós é dado a ordem de amar uns aos outros, de amar ao próximo. Mas se você realmente quer obedecer a esse mandamento, a minha palavra para você é: se resguarde, mantenha-se em casa, seja zeloso com a sua higiene, mantenha as suas mãos limpas, saia de casa o mínimo necessário. Sei que temos uma igreja com muitos veteranos e sei que os veteranos são também os mais corajosos, mas eu quero pedir que vocês, veteranos, se precisarem de qualquer coisa, entre em contato conosco como igreja. Queremos ajudá-los, supri-los, mas evitem sair de casa, mantenham-se seguros, porque as notícias que nós temos, elas são notícias que a situação ainda vai se tornar muito difícil. E, sinceramente, eu vou falar aqui do meu coração, eu não quero fazer o velório de ninguém nesses dias. O que nós estamos vivendo não é uma brincadeira. O mundo não será mais o mesmo depois desses dias. Toda essa movimentação tem gerado muitas conversas, muitas especulações, mas o fato é que vai passar. Nós sabemos, nós temos as Escrituras que nos trazem as promessas, e muitos de nós lembramos, inclusive, do Jesus e os seus discípulos na tempestade, que nós precisamos ter Jesus ao nosso lado, mas a tempestade ela vai nos molhar, a tempestade ela não vai nos deixar impunes, nós vamos sofrer, e é preciso que nós nos mantenhamos centrados em Jesus nesse tempo. Por isso, queridos, nós estamos vivendo, antes mesmo de tudo isso acontecer, nós lançamos uma jornada de devoção, uma jornada através de 40 dias que culminam na Páscoa e que estamos já passando da metade. Hoje nós já estamos na 4ª semana desse devocionário. Se você acabou por não ter o devocionário em suas mãos, estou pedindo para que encaminhe via PDF para que todos possam ter esse devocionário. E essa 4ª semana agora, nós estamos entrando na semana intitulada Um Movimento em Direção à Família. E não imaginava que quando fôssemos entrar nessa 4ª semana do nosso devocionário, nós estivéssemos vivendo nesta situação, onde nós estaríamos isolados nas nossas casas, estaríamos com a nossa família, sim, mas não imaginava que não poderíamos nos reunir como igreja. Mas também tenho entendido que momentos de crise são momentos também onde podemos aproveitar oportunidades únicas. E tenho entendido que nós temos agora uma oportunidade única em família de voltarmos os nossos corações e nos centrarmos em Jesus e pedirmos a Jesus que Ele nos guie diante de tal calamidade pública. Se você está com o seu devocionário aberto, que eu
peço para você fazer isso. Hoje, o devocionário foi um devocional que eu escrevi, o devocional de número 22, na página 44. E o título é Um Milagre em Família. Fiquei aqui imaginando, quando escrevi esse texto, não tinha ideia exatamente de como estaríamos, mas eu tenho entendido que o que nós precisamos é de um milagre nas nossas famílias nesses dias. E vou usar exatamente o mesmo texto do devocional, então abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 a versículo 7 de 2 Reis, é o Velho Testamento, capítulo 4, a partir do verso 1. Esse é um texto conhecido como o milagre do azeite, e nós vamos ler juntos esse texto do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: Um certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Vamos orar mais uma vez. Senhor, peço que o Teu Espírito Santo nos ajude a discernir a Sua palavra. Pai, uma história de milagre que possa também, Senhor, fazer sentido aos nossos corações, que o Senhor esteja nos ajudando a entender tudo aquilo, Pai, que a Tua palavra tem a nos ensinar nesta hora. Que o Senhor abra os nossos corações, sossegue o nosso espírito, o nosso coração, para podermos ouvir a Tua voz neste momento. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. O título desta palavra é o mesmo do devocional de hoje, Um Milagre em Família. O contexto desse texto, ele acontece exatamente pouco tempo depois de Elias passar para Eliseu a função de se tornar profeta de Israel. Tem um episódio anterior em que Elias, sabendo que seria levado por Deus, já deixa preparado, passa o bastão para Eliseu, e Eliseu inclusive pede que receba uma porção dobrada do Espírito de Elias. E é interessante ver que Eliseu, ao final da sua história, ele promove mais milagres do que Elias. Os textos bíblicos vão nos trazer pelo menos 7 milagres que Elias promoveu, descritos na Bíblia, e Eliseu nós vamos ver 14 milagres, exatamente o dobro, como ele tinha pedido: dai-me uma porção dobrada do teu Espírito. E aqui no começo já do ministério de Eliseu, nós estamos vendo um momento em que uma mulher dos discípulos, dos profetas, foi falar a Eliseu. Há um contexto, inclusive Flávio Josefo, um historiador da antiguidade, ele propõe a interpretação desse contexto de que o marido desta mulher era Obadias, que também narrado na Bíblia diz que chegou a sustentar 100 desses profetas, escondendo-os e os sustentando com água e pão,
Pode ser que, inclusive, a dívida que Obadias acabou adquirindo para sustentar esses profetas, agora, com a sua morte, tenha sido esta dívida que agora assola o coração desta mulher. Mas eu quero aqui começar a entender o texto dizendo que esta serva do Senhor, essa mulher agora viúva, toda vez que a Bíblia mostra uma viúva, ela está falando de uma pessoa desamparada, está falando de uma pessoa sem recursos, uma pessoa que está à margem da sociedade, e ela vai atrás de ajuda, e ela vai atrás de alguém, e ela olha para Eliseu e entende que Eliseu pode ser essa pessoa. E então ela busca Eliseu, e ela diz assim: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Queridos, tenho que dizer para você uma coisa que talvez você já tenha experimentado, mas se você ainda não experimentou, eu quero te dizer: coisas ruins acontecem com pessoas boas. Talvez nesse momento em que vivemos de pandemia, temos algumas pessoas, alguns líderes religiosos conclamando que o Senhor nos blinde, que o Senhor nos proteja, que querem até mesmo manter as suas igrejas abertas, porque confiam na providência, confiam no cuidado do Senhor, mas a Bíblia o tempo todo diz que pessoas boas também são submetidas a tempos difíceis. Tu sabes que ele temia o Senhor, mas esse teu servo hoje está morto. Coisas ruins acontecem a pessoas boas. E outra coisa que eu quero também aqui dizer, que Deus não se responsabiliza pela sua irresponsabilidade. Temos que entender que Deus quer sim nos preservar, Deus quer estar também nos ajudando, Deus nos ama e Ele tem como seus filhos e Ele está pronto a nos prover ao cuidado, mas também temos que entender que Deus não se responsabiliza pelas nossas irresponsabilidades, e toda irresponsabilidade traz também as suas consequências. Neste caso, este servo, ele fez dívidas que ele não, nem em vida ele foi capaz de pagar. E agora essas dívidas são tão grandes que ameaçam os filhos dessa mulher. Diz o texto que agora veio um credor e está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Era sabido que nessa época uma maneira de você quitar as suas dívidas era você se tornando escravo do credor. E até que essas dívidas não fossem pagas, você continuava escravo. E esta mulher agora sofria da ameaça de que os seus filhos agora se tornassem escravos por causa de uma dívida deixada pelo seu marido falecido. Agora, Eliseu, ao ouvir o clamor dessa viúva, Eliseu ele pergunta: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em sua casa. Diga-me o que você tem em sua casa. Estamos começando uma semana de um movimento em direção à nossa família. Há uma determinação do governo de nos mantermos em casa, de não sairmos. E agora a palavra de Deus também nos faz a mesma pergunta: diga-me o que você tem em casa. Confesso que tem sido difícil entender esse momento, tem sido difícil até mesmo para mim me manter de maneira serena. Toda hora eu acho que eu preciso de alguma coisa, toda hora eu acho que eu preciso sair, que eu preciso buscar algum recurso, que eu preciso ter algo em casa. E o que nós vamos ver aqui, que Eliseu faz uma pergunta para essa mulher. Essa mulher pede para que Eliseu lhe entregue alguma coisa, lhe dê algo para que ela possa voltar para casa, nem que seja com uma palavra, com uma promessa. E o que Eliseu faz é simplesmente dizer assim: olha, o que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa é aquilo que Deus vai usar para ajudá-la nesse momento de aflição. E como estamos falando de família, eu pergunto para você: como está a sua casa?
Muitos de nós, e aqui eu falo principalmente aos homens da casa, nós muitas vezes colocamos todo o nosso empenho, toda a nossa força no nosso trabalho, nos nossos negócios, a ponto de que muitas vezes a nossa casa, ela é muitas vezes deixada em segundo plano. Irmãos, chegou a hora de nós olharmos para as nossas casas, chegou a hora de nós olharmos para as nossas famílias, olharmos para as nossas esposas, olharmos para os nossos filhos. Como está a sua família? Eu sei que você sabe como está o seu negócio, eu sei que você sabe como estão a situação lá fora, mas você sabe como está a sua família? Você sabe como estão vivendo os seus filhos nesse momento? Você sabe como está o coração da sua esposa? Muitas vezes também, como bons profissionais, nós usamos os nossos empregos, usamos a nossa agenda corporativa como um escape para fugirmos das responsabilidades familiares. E o Senhor está nos dando uma oportunidade de abrirmos mão da nossa agenda corporativa, da nossa agenda de negócios e focarmos nas nossas famílias. É tempo de voltarmos para casa. É tempo de buscarmos alcançar o coração dos nossos filhos, da nossa esposa. E a pergunta que eu faço é a pergunta do profeta: o que você tem hoje na sua casa? Quem são os que estão ao seu redor? Quem estão hoje sentados com você nesse sofá? Essa é a sua maior riqueza. Não há nada que você precise mais do que as pessoas com as quais você está hoje. O que Deus está falando, cuida de quem está com você. Foque em quem está na sua casa. O que Deus quer nos mostrar, queridos, durante esse tempo, é que Ele vai nos sustentar, Ele vai nos prover, e os recursos, eles já estão na nossa casa. O texto continua e diz assim: ela responde, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Essa mulher, ela estava dizendo para Eliseu, eu não tenho nada, mas ela tinha. Primeiro, ela tinha fé. Ela não tinha ido atrás de Eliseu se ela não tivesse fé. Outra coisa, ela tinha filhos. Ela tinha filhos. Ela tinha um pouco de azeite. Mas tem uma parte interessante aqui na história. Ela tinha vizinhos. E Eliseu fala assim, vá pedir vasilhas emprestadas a todos os vizinhos. Queridos, nós somos igreja, somos irmãos e irmãs em Cristo. E nesse momento nós precisamos também entender quem somos em Deus, somos igreja. É hora de nós olharmos uns para os outros, mesmo quando estamos separados, nós ainda somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É hora também de nós voltarmos para as nossas casas e olharmos o que nós temos. E talvez sim, nós podemos achar que nós não temos alguma coisa. Mas será que algum dos nossos irmãos ou irmãs também não estão está lhes faltando algo que nós poderíamos inclusive emprestar? Quando Jesus está no final do seu Sermão do Monte e já para liberar aqueles discípulos, há uma grande concentração de multidão. E os discípulos chegam para Jesus e dizem, como é que nós vamos alimentar todo esse povo? E Jesus faz algo muito parecido com o que Eliseu faz nesse texto. Ele pergunta, o que vocês têm? O fato é que Deus quer começar onde você está e com o que você tem. E talvez o que você tem é até mais do que você precisa.
Talvez você possa ser alguém que vai emprestar vasilhas para quem não tem. Ou você pode ser aquele que está sem vasilhas e precisa dessas vasilhas emprestadas. E a pergunta que eu faço é: você está pronto para emprestar? Talvez você vai precisar pedir emprestado. Quantas pessoas lhe emprestariam vasilhas hoje? Interessante que somos irmãos, família de Deus, e quantas vezes nós somos insensíveis com as necessidades uns dos outros. Nós muitas vezes sabemos algo, mas nós não nos interessamos completamente, nós não vamos atrás, nós não fazemos perguntas. Está tudo bem, você está precisando de algo? Quer que eu lhe dê algo emprestado? Um exemplo prático: quantos frascos de álcool em gel você tem na sua casa? Será que você tem um suficiente ou será que você exagerou? Será que existe alguém entre nós que está em falta? Eu vi hoje um pedido de um irmão no grupo dos homens, pedindo ajuda, se alguém tinha ou sabia onde tinha para comprar. É hora de nós estarmos prontos a emprestar as nossas vasilhas. É hora de nós estarmos prontos a pedir emprestado. Pedir emprestado também vai nos fazer nos tornar mais humildes. Porque quantas vezes a gente sabe de alguma coisa e deixa acontecer e depois a gente fala assim: puxa, mas se você tivesse me falado, eu tinha te ajudado. E nós precisamos estar atentos. As redes sociais, elas estão hoje prontas para nos ajudar. Pedir é dar a chance das pessoas se envolverem com você. Por isso, vamos pedir uns aos outros, vamos pedir ajuda. Vamos nos mobilizar. Nós também continuamos fazendo as cestas básicas. E estas cestas básicas, serão mais do que necessárias nesse momento. Muitas pessoas de renda muito pequena serão os que mais terão dificuldade em se sustentar diante dessa crise. É hora de nós nos mobilizarmos. Com muito cuidado, com critérios, mas nós não podemos simplesmente achar que alguém está fazendo alguma coisa, porque nós é que precisamos fazer. É preciso entender que essas vasilhas, elas precisam ser emprestadas. E o texto continua dizendo: depois que ela pedisse as vasilhas, que ela entrasse em casa com seus filhos e fechasse a porta. Derramasse aquele azeite em cada vasilha, e vá separando as que você for enchendo. Há aqui também, curioso, uma determinação para que ela voltasse para casa e ficasse em casa, se fechasse. Sem que isso seja uma coincidência no nosso tempo, o texto quer nos ensinar que Deus ele está disposto a se mover entre nós, mas também se mover de maneira íntima. Da mesma maneira como Jesus ensinou os seus discípulos a entrarem em sua casa, adentrarem ao seu quarto, fecharem a porta e ali ajoelhar-se diante de Deus, e o Pai ali estaria os ouvindo, dessa mesma maneira, Eliseu também tem a mesma diretriz para esta viúva, dizendo assim: olha, volta para casa depois de ter buscado as vasilhas e fecha a porta da sua casa e confia que o Senhor vai se mover de maneira milagrosa, e isso não precisa ser público, isso ninguém precisa saber. Deus está muito interessado em suprir a sua necessidade. Deus não precisa de propaganda, Deus não precisa que você conte para ninguém. Muitas vezes nós precisamos também aquietar o nosso coração e permitir que Deus se mova no nosso meio. E o que eu quero dizer para vocês é que também existe um recurso espiritual que nós estamos deixando passar. Nós muitas vezes estamos olhando para as coisas materiais, nós estamos olhando para aquilo que vai nos faltar e nós esquecemos aquilo que nós já temos. Há uma limitação que nós é que colocamos. Deus, ele não tem limites, mas nós colocamos os limites porque nós estamos muitas vezes com uma fé muito pequena.
Aquela mulher foi atrás do maior número de vasilhas que ela podia. Ela foi tentando achar tudo que podia ter como vasilha para que pudesse depois ser derramado o azeite. E existe aqui também uma analogia desse azeite. O azeite também é entendido no Velho Testamento como um transbordar que remete especificamente ao Espírito Santo. O azeite de Deus, o transbordar do azeite remete especificamente ao Espírito Santo. O que Eliseu estava dizendo para essa mulher também assim é que o azeite seria derramado na casa dela, que ela precisava estar com as vasilhas prontas para que esse azeite pudesse ser acolhido. E eu pergunto de novo, como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Como é que está o seu coração? O seu coração está aberto para que Deus derrame do azeite dele, para que Deus derrame do seu espírito nesses dias? Há um movimento de que a gente cada vez mais tenha canais abertos, que o Telecine abriu para quem tem canal pago, outros canais de internet estão oferecendo conteúdo, mas será que nós também estamos entendendo que nós temos agora um tempo também de acalmar o nosso coração, sossegar a nossa alma e abrir o coração para que Deus derrame do seu Espírito em nós? Para que ao final dessa crise, nós possamos olhar e dizer que Deus falou conosco, Deus se mostrou presente, Ele operou maravilhas na nossa casa, ninguém viu, a porta estava fechada, ninguém pôde compartilhar, mas foi evidente, aqueles que estavam em nossas casas viram, Deus foi visto e ouvido em nosso meio. Nós precisamos entender que a limitação está em nós, não está em Deus. Aprenda a abrir espaço no seu coração. Aprenda a limpar o seu coração nesses dias. Promova uma limpeza na sua casa espiritual, na moradia do Espírito Santo, para que haja espaço. Se há um lugar em que Deus permite que haja excesso, é no transbordar do Espírito Santo no nosso coração. Nós precisamos estar com os nossos corações com a capacidade máxima para encher-nos do Espírito Santo. E o que eu tenho visto é que muitos de nós estamos enchendo o nosso coração com medo, com ansiedade, estamos enchendo o nosso coração com perguntas sem respostas. E nós precisamos encher o nosso coração de Jesus Cristo, do seu Espírito. Por isso, faça uma limpa no seu coração. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29, 13. Queridos, a ação de Deus, ela vai acontecer, mas ela também precisa de uma iniciativa humana. Nós precisamos também nos mobilizar. Eu tenho visto que muitas vezes nós estamos orando, pedindo que o Senhor venha, que Ele intervenha, que Ele cure, mas será que nós estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos também cuidando dos nossos, estamos sustentando a nossa família em oração, ajudando-os nesse momento difícil. Nós temos que fazer a nossa parte. O texto continua dizendo que depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Deus fez a parte dele, fez com que o azeite transbordasse e enchesse todas as vasilhas. Mas era preciso que ela também agora tomasse a iniciativa, pegasse esse azeite e o colocasse à venda. Existe uma parte do processo que depende de mim. E aqui o texto ele é claro, ele diz que uma das diretrizes que Eliseu deu a essa mulher é que ele pagasse
que ela pagasse as suas dívidas. Pague as suas contas. Não tenha mais dívidas. Talvez muitos de nós vamos terminar esse tempo com dívidas. Mas nós vamos ter que confiar no Senhor, que Ele vai nos abençoar. E nós vamos pagar tudo aquilo que devemos. Porque como povo de Deus, nós queremos também dar bom testemunho. Nós queremos também honrar com os nossos compromissos. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro 3,15. Eu ouvi esse versículo hoje dos missionários nossos, do Tiago e da Mila, que estão na Tailândia. E eles estão também vivendo a mesma situação que nós. E muitas vezes os tailandeses estão perguntando a eles se eles não estão preocupados, eles estão tendo a oportunidade de responder qual é a razão da esperança deles. E eles têm uma dificuldade a mais, eles precisam responder isso em tailandês. E nós só precisamos responder isso em português. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus vai suprir, Deus vai nos dar todas as coisas que nós precisamos, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós não podemos simplesmente ficar sentados, de braços cruzados, esperando que algo aconteça. Mas nós fazemos parte da solução. Queridos, quero concluir esse texto com algumas afirmações. A primeira delas, eu quero voltar de novo àquela pergunta. O que você tem na sua casa? O que tem hoje? Quem são as pessoas que estão com você? Ame essas pessoas, passe tempo de qualidade com elas, aproveite esses dias. Converse sobre as coisas espirituais. Façam juntos os devocionais em família. Conversem sobre as coisas de Deus. Se reúnam para sentar à mesa. Quantos de nós, muitas vezes, lamentamos a falta de tempo para podermos estarmos juntos ao redor da mesa? E quantas oportunidades nós teremos agora de sentarmos todos juntos, reunidos? Tome a iniciativa, faça uma oração, agradeça a Deus pelaquilo que você tem. Você vai ver que tudo isso que está acontecendo vai ser para nós uma grande lição, que vai nos ajudar a entender que estamos correndo atrás do vento, como diz Salomão. Tudo é vaidade. E muitos de nós estamos nos ocupando com vaidade. Estamos correndo atrás de coisas que não têm valor espiritual. E agora é a hora de nós voltarmos a olhar para aquilo que de fato tem valor eterno. E o valor eterno, ele vai ser encontrado nas nossas casas. Como diz o profeta, volte para casa, feche a porta, que o Senhor vai derramar o azeite dele, em nome de Jesus. Segunda lição, pedir é dar a chance de pessoas se envolverem. Talvez muitos de nós vamos ter que pedir ajuda. E peça, queridos, vamos pedir ajuda. E se nós formos aqueles que vamos receber um pedido de ajuda, vamos nos envolver. Esse milagre aconteceu porque os vizinhos se envolveram com essa mulher. O fato é que essa mulher, provavelmente ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos. E a pergunta que eu faço, nós vamos estar cada vez mais perto dos nossos vizinhos. Nós temos bom relacionamento com os nossos vizinhos? Se precisarmos da ajuda deles, eles estarão prontos a nos ajudar? Ao mesmo tempo, vamos estar atentos. Talvez eu tenha vasilhas demais e eu posso emprestar a minha vasilha para alguém que tem de menos. Terceira lição, aprenda a abrir espaço
no seu coração para o azeite de Deus. Esse é o momento que muitos de nós vamos nos entreter com banalidades, com coisas que não vão agregar conhecimento, não vão trazer maturidade. Muitos de nós vamos ser tentados a ficar absorvendo aquilo que os conteúdos que existem nas redes sociais, nas TVs vão ter para nos oferecer, mas é também um momento para a gente aprender a abrir o nosso coração para o azeite de Deus. Esse azeite que vai ser derramado na nossa casa, se nós abrirmos espaço, se nós tivermos os nossos corações como vasilhas prontos para receber esse Espírito de Deus. Por isso, se prontifique a ler mais a Bíblia nesses dias, a buscar textos, livros, há tanta coisa hoje que nós temos acessível. Vejo o pastor Rodrigo até fazendo um movimento do Clube da Leitura, para que nós também tenhamos a oportunidade de lermos juntos algumas indicações de livros, e ele indicou um livro na rede social para os jovens. Esse é o tempo da gente abrir o nosso coração para o azeite de Deus, porque as más notícias, elas virão. Eu lembro aqui da situação em que Jairo estava pedindo a ajuda de Jesus. Jesus, ele é interrompido por aquela mulher com um fluxo de sangue contínuo. Depois de resolvido o problema da mulher, aí os servos de Jairo vêm para ele e falam assim: olha, não oportune mais o Senhor, pois a sua filha faleceu. E essa hora, eu acho que tem um gelo no coração de Jairo. E Jesus pede para que Jairo olhasse para ele e diz assim: Jairo, não tenha medo, tenha fé. As notícias ruins, elas virão. Cada dia mais você pode olhar e você pode ter quantos acessos a áudios no WhatsApp, na televisão, mas não perca Jesus de perto. Porque nessa hora que o nosso coração gelar, é hora da gente também olhar para Jesus. E o que Jesus vai nos dizer é: não tenha medo, tenha fé. E Jesus vai para a casa de Jairo e traz a vida, a filha de Jairo. Quarta lição: transforme a promessa em realidade. Se você tem pedido algo para Jesus, se você tem pedido algo para Deus, não espere só que Deus faça, mas faça a sua parte, se mobilize. Deus está pronto a agir, mas Ele também espera a nossa iniciativa. Deus está pronto para fazer o impossível, mas nós precisamos fazer o possível. Se está nas nossas mãos, estarmos em casa, preservando as nossas vidas e da nossa família, nós vamos fazer isso. E Deus fará aquilo que nós não podemos fazer. Transforme as promessas em realidade. Quinta lição: devemos cuidar das viúvas em nossas famílias e na igreja. Isso é uma coisa que não tinha destacado antes no texto, mas o fato é que há aqui uma necessidade de uma viúva. E a Bíblia ela é enfática em dizer que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos. Quem são as viúvas na nossa comunidade? Quem são os órfãos? Estão sendo acolhidos? Paulo ensina Timóteo a cuidar das verdadeiras viúvas, aquelas que não têm família. Que possamos estar lembrando dessas pessoas hoje menos privilegiadas, de estarem juntos com suas famílias. Na verdade, são pessoas hoje que ainda estão talvez em luto, como essa mulher estava, porque ela diz: o meu servo, o meu marido, teu servo, faleceu. Nesse momento é a hora também de nós sermos sensíveis com aqueles que estão passando por momentos mais difíceis do que nós mesmos. É momento de nós eliminarmos a autocomiseração e pararmos de termos pena de nós mesmos e começarmos a olhar para pessoas que talvez estão passando por dificuldades maiores do que nós. Talvez a sua crise é muito pequena diante da crise de um irmão, de uma irmã nossa. Nós devemos estar cuidando dessas viúvas em nossas famílias e na igreja. 6. Os nossos filhos devem aprender que o nosso sustento vem de Deus.
Lembra que eu falei no começo que eu queria que os nossos filhos estivessem ouvindo essa mensagem junto conosco? O que o profeta diz é para que essa mulher volte para casa, e os filhos participam daquilo que estava acontecendo, porque existia também uma ideia que o profeta queria que aqueles meninos vissem o que Deus é capaz de fazer. E nós precisamos ensinar os nossos filhos que o sustento vem de Deus. O sustento não vem como resultado só do nosso trabalho, do nosso esforço, porque o nosso sustento tem sido dado por um Deus gracioso. Precisamos lembrar de Jesus no Sermão do Monte, em Mateus 7, versículos 7 e 8, quando ele diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Os nossos filhos precisam ver que nós estamos de joelhos, clamando ao nosso Deus Pai. E eles precisam também ser testemunhas do mover de Deus nas nossas vidas. Por isso é hora, meus queridos, dos pais se voltarem para Deus e pedir que Deus intervenha nesse momento difícil. Os nossos filhos estão nos observando. Eles estão querendo ver como é que nós vamos sair dessa. Que possamos estar também ensinando aos nossos filhos a grande lição de depender do mover espiritual de Deus. E por último, uma 7ª lição com a qual eu quero concluir esse tempo. Esse texto, ele aponta para Cristo. Esse texto é um texto que mostra a redenção. Os filhos deveriam ser escravos, pois havia uma dívida que não podia ser paga. E por causa dessa dívida, os filhos seriam escravos do seu credor. Mas foram resgatados pela venda do azeite derramado naquelas vasilhas. Da mesma maneira, meus queridos, nós éramos escravos do pecado, mas nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Esse texto nos ensina, no final de tudo, que a redenção está em Cristo Jesus. Até que Jesus não tinha vindo e derramado seu sangue naquela cruz, ainda éramos escravos do pecado. Mas nós somos libertos. Jesus se torna o nosso Redentor. Por ele nós temos vida, e vida abundante. E assim precisamos aprender a viver como homens e mulheres, filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, redimidos de todo pecado. Que mesmo em momentos difíceis como esse, possamos entender a nossa identidade em Cristo Jesus. Estarmos prontos a vivermos um dia de cada vez. Porque Jesus Cristo é o nosso libertador. Ele se sacrificou para que nós tenhássemos vida e vida abundante. Nós vamos orar mais uma vez. E eu quero pedir para que você na sua casa, agora com a sua família reunida, que você se ajoelhe. E eu vou me ajoelhar aqui também. E nós vamos orar, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor cuide das nossas famílias nesse momento difícil. Nós, como igreja, nós não queremos somente nos manter conectados aos domingos, nós vamos continuar mandando mensagens por lista de transmissão, nós vamos continuar fazendo várias outras mensagens, seja de vídeo ou de texto, para que possamos nos manter unidos. Mas nós precisamos também dobrar os nossos joelhos e pedir para o Senhor ter misericórdia de nós. Onde você estiver agora, fique de joelhos
Feche seus olhos. Você só precisa ouvir o que eu estou falando. Eu não sei qual é o seu medo, mas Jesus sabe. Eu não sei qual é a pergunta que você está fazendo, mas Jesus tem a resposta. Coloque-se diante do Senhor. Assim como a viúva se colocou diante de Eliseu. Deixe que Deus diga aquilo que você vai fazer. E depois volte para casa. Obedeça. Cumpra com aquilo que Deus falou no seu coração. Permita que a sua família veja a sua obediência. E o mais Ele fará. Deus vai prover, Deus vai sustentar, Deus vai cuidar. E você ainda vai pagar as suas dívidas. E você ainda vai ter aquilo que você precisa para se sustentar. Um dia de cada vez. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Nós não entendemos exatamente tudo o que está acontecendo, Pai. Talvez exista mais coisas que nós nem temos ideia. Mas para nós basta, Pai, sabermos que o Senhor é o nosso Pai. Que o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus conosco. E isso para nós basta. Que mesmo que andemos no vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás comigo. Que possamos ter os nossos corações sempre prontos, abertos para receber, o Pai, do azeite espiritual que o Senhor tem para derramar nos nossos corações. Que possamos deixar as nossas vasilhas, Senhor, prontas para derramar do Teu Espírito. Não só, Pai, para o nosso próprio bem, mas também para o bem daqueles que estão conosco. Para que possamos também ter o que repartir, para podermos ser, Senhor, também instrumentos de cura, instrumentos, ó Pai, de esperança, de amor, de fé. Que o Senhor cuide, ó Pai, de cada um de nós, dos nossos corações, das nossas vidas. E que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Pai, que esta semana que está começando, com todas as suas dificuldades, com todas as coisas que estão acontecendo, ela seja uma semana, ó Pai, que possamos experimentar do Teu mover sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Que esta seja uma semana, ó Pai, em que os corações dos pais se voltem para o coração dos seus filhos. Que o coração dos seus filhos se voltem para o coração dos seus pais. E que todos como igreja possamos voltar os nossos corações para o nosso Pai eterno. Senhor, cuida das nossas famílias. Preserva-nos, ó Pai, livra-nos do mal. E que ao final, Pai, de tudo isso, possamos testemunhar que grandes coisas o Senhor fez por nós. Esta é a nossa oração. E oramos em nome de Jesus. Amém.